Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre soluções em alumínio para a construção civil. Nossos convidados, Leandro Magenta, diretor da Magenta Alumínio, e Matheus Andrade do Nascimento, diretor da Nova Vitraus Alumínio. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Leandro, quais os principais serviços e soluções que a Magenta Alumínio oferece para o mercado da construção civil? Então, hoje, a Magenta é especializada em esquadrias de alumínio e vidro para novos empreendimentos, desde residências unifamiliares até grandes torres da construção civil. E quais os serviços que vocês fazem? Instalação, desde a produção, toda a vidro incluído também, às vezes sim, às vezes não, fachada de vidro. Depende da necessidade do cliente, a gente entrega com o vidro, né? Mas basicamente a gente faz corte e montagem, então a fabricação das esquadrias, e a instalação em obra. Entregamos pronto, regulado, tudo acabadinho. Caso o cliente queira, a gente entrega com o vidro também. Então, portas, janelas, guarda-corpos, fachadas tipo pele de vidro, portões, tudo que uma obra demanda da parte de esquadrias de alumínio, a Magenta fornece. Condomínios, estão atendendo também ou Condomínios não. A gente está bem direcionado, Roberto, para novos empreendimentos. Acho que assim, são estruturas muito diferentes que você tem que ter para atender construtora e para atender o varejo. Então, a gente optou em atender a parte de novos empreendimentos e construtoras. Muito bom. Matheus, há quantos anos existe a Nova Vitraus? Onde fica a sede e quais os segmentos que vocês atuam? Roberto, a Nova Vitraus ela existe há 29 anos. Tá? Ela iniciou em 96 com o antigo proprietário, que era o Reginaldo Lupi. Ele caminhou nessa jornada até 2021, onde ele quis ir para o segmento, ele já era do segmento da construção civil, ele quis focar mais no segmento da construção civil, e a empresa passou por uma transformação, onde eu e mais 2 sócios assumimos em junho de 2021, e estamos dando sequência há 4 anos. A gente está localizado lá na Praia Grande, e a gente tem atuado em todo o território aqui do litoral, desde o Vale do Ribeira até São Paulo e algumas regiões, e todo o litoral norte e litoral sul aqui da região. Vocês também fazem instalação de alumínios ou só venda de alumínios? Não, a gente até brinca que às vezes as pessoas confundem uma serralheria com uma distribuidora. A gente fornece os perfis para o Leandro, para as serralherias em si executarem a usinagem, a montagem, a instalação. A gente distribui as matérias-primas e os acessórios que compõem essas esquadrias. Desde fechaduras, a parafusos, tudo que compõe essas esquadrias que vão ser levadas para os empreendimentos. Muito bom. Que nem a Alza Alumínios, na época que era gigante, que eu trabalhei ali na construtora da Alza, o Alberto Desbanca, fica aqui a minha homenagem. Exatamente. Alberto Desbanca, antiga, né? Uma das maiores aqui da região, né? Exatamente. É isso aí. Leandro e Matheus, a empresa de vocês hoje tem uma relação comercial muito forte, né? Distribuição, instalação, montagem. Como essa parceria funciona e quais os benefícios dessa interação para os clientes e para o mercado? Então, assim, a parceria ela é fundamental a partir do momento que você tem a responsabilidade diante do seu cliente. Então, a parceria ela vai desde da ajuda, da colaboração na especificação de produtos, até, efetivamente, o prazo de entrega final. Então, uma boa parceria, um relacionamento sólido com o seu fornecedor, com o seu cliente, ele leva você a conseguir respeitar os prazos. Porque, assim, a gente precisa selecionar muito bem os nossos parceiros
Porque hoje em dia não é mais admitido aquela máxima que tinha antigamente na construção de a construção atrasa. Não, isso não existe para Magenta Alumínio. A gente preza muito por conta disso. E para a gente poder levar isso para o nosso cliente, a gente precisa de parceiros fortes. Eu acho que, fundamentalmente, a questão da parceria é essa, é a gente cumprir com o que é acordado com o cliente final. Leandro? Eu também ando Matheus? ando por esse caminho aí. Eu acho que a palavra correta até para colocar é confiança. Confiança Isso, importante. da Magenta com a Vitraus, da Vitraus, que está há muitos anos no mercado, passa uma credibilidade. A Magenta está há muitos anos no mercado, passa uma credibilidade muito forte para quem está contratando os serviços de ambos, porque todos os produtos que a gente fornece têm uma qualidade muito grande, são produtos certificados, produtos com garantia. E assim, hoje em dia, que nem o Leandro falou, a responsabilidade de prazos são muito grande, porque demanda tempo no empreendimento, que às vezes você pode atrapalhar uma execução de um projeto final. Então, o mais importante de tudo é você estabelecer prazos, cumprir, e eu acho que essa credibilidade, essa confiança que tem mútua entre as empresas passa uma credibilidade final para o cliente, onde ele fica satisfeito com a execução final do produto ser bom, com os prazos sendo atendidos. Muito bom. Outra coisa, especificação técnica. Por exemplo, eu contrato uma janela quase pisa ao teto, em frente ao mar, tal. Essa especificação. Por exemplo, eu não contrato um projetista. Vocês fazem essa especificação, vocês têm esse contato, essa troca de experiência. Por exemplo, por que eu não falo que o meu alumínio é 25, lá se eu citei mais 25, 30, se é gold, não sei o que lá. Como é que funciona essa especificação e esse trabalho? É uma pergunta muito bacana e a gente passou por essa situação recentemente, né? Então a gente tinha uma situação dessa, de uma fachada entre vãos de 6 metros aproximadamente, e a gente precisou juntos ir buscar uma linha diferente. Então assim, basicamente, a empresa de esquadrias, no caso a Magenta Alumínio, vai fazer essa especificação. Se no fornecedor dela, ou se ela achar que deve usar uma outra linha, o parceiro entra com esse apoio. Então o parceiro vai buscar, dentre as indústrias que fornecem para ele, quais linhas podem atender essa especificação. E isso hoje em dia está sendo atualizado constantemente e muito rapidamente. Então estão sendo lançadas linhas no mercado constantemente. Então você tem a troca de, antigamente, por exemplo, linhas mais pesadas, visualmente, para hoje linhas minimalistas que atendem também grandes vãos. E tudo isso a gente tem que estar inteirado com os nossos fornecedores, com nossos parceiros, para poder estar atualizado no mercado, né? É isso aí, Matheus. É basicamente isso. A gente analisa todo o projeto, né? E essas linhas, hoje em dia, com os ventos que está acontecendo no nosso litoral, você precisa de uma especificação correta, de uma aplicação correta. Então não adianta você fazer de qualquer forma. Tem que ir atrás da especificação certa, juntar a serralheria com o distribuidor e ir atrás do fabricante correto para aquele espaço, aquele projeto. Então, hoje em dia é muito importante você estar alinhado, as duas empresas, tanto de serralheria quanto de distribuição, com a fábrica para o projeto que vai ser entregue. Não adianta executar de qualquer forma para depois ter problemas futuros. Então é melhor sempre ter uma especificação correta para cada setor que for aplicar. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é soluções em alumínio para a construção civil. Nossos convidados, Leandro Magenta, diretor da Magenta Alumínio, Matheus Andrade do Nascimento, diretor da Nova Vitraus Alumínio. Leandro e Matheus, pergunta para os dois, quais os tipos de alumínios mais utilizados na construção civil? Quais as vantagens dos alumínios em relação aos outros metais? Várias perguntas, né? E como o clima da nossa região influencia na durabilidade dos materiais? Então vamos lá, tipo de alumínio utilizado, que mais é utilizado, as vantagens do alumínio e o clima. Então, aqui, tipos de alumínio, eu vou falar de linha. Então, basicamente, linhas Supreme Gold, o que diferencia uma da outra? A alma do perfil. Então, uma possui alma 25, largura, né, vulgarmente falando, 25 milímetros, e a outra 32 milímetros. Em termos de acabamento, hoje tem se utilizado basicamente 99% das obras, a pintura eletrostática. Mesmo quando a solicitação é, por exemplo, um bronze, que antigamente era uma anodização. Então, hoje, essas cores que antes a gente tratava com anodização, a gente faz com pintura eletrostática. Bronze, preto, enfim, o colorido.
que inclusive acho que uma diferença, a gama de cores que a gente tem para trabalhar hoje. E em relação à durabilidade, por conta da nossa região sofrer intempérie, maresia, enfim, ventos e tal, a gente precisa trabalhar com camadas de pintura mais espessa. Então isso tudo é previsto em norma. Quando a Magenta manda para a pintura, ou quando a Magenta compra, por exemplo, da Nova Vitraus um produto, ela já sabe que a Magenta solicitou aquela espessura de camada de pintura. Então ela oferece uma durabilidade maior do material. Exatamente, isso é um ponto muito forte aqui na Baixada, né? O material, às vezes, que a gente fala vendido em outras regiões, principalmente São Paulo, interior, às vezes não recebe um pré-tratamento necessário para absorver aquela camada de tinta. Então, o que acontece? Aqui no litoral, a gente precisa desse pré-tratamento, principalmente quando vai receber um produto natural, que é o alumínio, e vai receber uma pintura, seja ela branca, seja ela preta, seja ela cinza. Esse pré-tratamento absorve melhor a tinta e com o clima e os intempéries que a gente tem aqui, ela faz com que não gere desplacamento, não gere um atrito maior, uma bolha. E todos os produtos que nós fornecemos já vai com pré-tratamento para qualquer área que a gente for vender, seja lá em São Paulo, seja lá em todo o litoral aqui. O nosso foco é sempre vender esse produto já com essa garantia, essa certificação, para que não tenha problema de desplacamento. O litoral tem muita corrosão, a maresia é muito forte e o alumínio ele já tem uma durabilidade, uma leveza muito grande. Então ele já com esse tipo de tratamento faz com que ele tenha uma durabilidade maior ainda, principalmente aqui na área litorânea, que cada vez mais a gente sofre com esses ventos e essas intempéries aí. Verdade. Vamos lá, anodização, né, o alumínio anodizado versus pintado. O anodizado tem muito mais durabilidade do que a pintura, apesar da pintura ser tratada 2, 3 camadas, mas é limitado nas cores. Né? Você não pode fazer todas as cores que o cliente quer, não sei se branco dá para fazer ou não, provavelmente, nunca vi um alumínio anodizado branco, deve ter, mas não sei. E por que a sua opção pelas tintas? Justamente pela versatilidade das cores, porque o alumínio é muito mais resistente, o anodizado. É mais caro também. Roberto, depende, né? A pintura, quando bem feita, ela oferece a mesma durabilidade da anodização. Então você vai pegar, por exemplo, em termos de garantias, os dois vão dar 20 anos. Se vai durar a mais, é uma coisa. Mas, enfim, a diferença da pintura em si, por que atualmente opta-se pela pintura? Pela gama de cores, pela possibilidade de trabalhar com projetos diferentes. Acho que essa é a resposta. Quem olha, um leigo, vê muita diferença da pintura para a anodização? O pessoal não consegue diferenciar. Não, zero. Mas você vê, é uma pergunta até bem colocada. A anodização, a gente fala que ficou retrógrafo, porque é um processo químico que é feito um banho, que ele já ele tem uma durabilidade grande, mas ao mesmo tempo ele perde muito rápido a cor. A pintura, ela já ganha uma proteção UV, assim que ela é feita, contra os nossos raios solares. Ela tem uma camada de tinta maior, ela tem uma gama maior de cores, a anodização não tem essa gama toda de cores. E a pintura ela é mais resistente com essas proteções que é feita com empresas sérias, em locais bons de pintura. Hoje, acho que 90% das obras espalhadas na região e no país são pinturas eletrostáticas. E até porque a anodização é um tipo de pintura que ficou lá atrás, que na verdade não é uma pintura, é uma reação química que é feita no alumínio, e ele se dá aquele banho e ele gera a coloração do bronze, do preto, do fosco, entendeu? Já a pintura não, vai numa estufa, é feito todo o processo, camada de tinta, e aí você consegue fazer um acabamento em cores maiores também. E gera-se o quê? Mais demanda, é um custo-benefício mais em conta do que a anodização hoje em dia. Uma pergunta, a gente não vai perder muito tempo nessa pergunta. Há uns 20, 25 anos atrás, 30, começaram a oferecer. Eu fui nos Estados Unidos e era tudo feito praticamente de plástico ou alumínio, PVC e tal. E tentaram oferecer isso no Brasil. Isso não vingou no Brasil. Rapidamente que eu não vejo quase nenhuma obra, vingou, nem casa. Não eu vejo vingou, assim, a gente percebia muito isso na FESCO, que é a Feira Anual de Esquadrias. Num dado momento, você tinha 70% alumínio e 30% PVC. Aí equilibrou. Aí o PVC chegou a quase passar. Só que depois voltou. O alumínio ele dominou de volta o mercado. O que a gente escuta é que as empresas que forneciam as esquadrias de PVC eram grandes fábricas que não conseguiam atender a parte de manutenção e garantia, o pós-venda.
E isso é muito importante para o construtor. Ninguém quer ter dores. Você entrega um prédio com 100 e poucos apartamentos, você não quer ter 100 e poucas dores de cabeça, né? Então, assim, acho que o pós-venda ficou um pouco para trás e aí fez com que o PVC não enganasse tanto aqui no Brasil. A gente vai para o intervalo. Santos tem algum prédio feito só de PVC? Santos especificamente? Inteiro não, mas, por exemplo, ali o Ibis, onde tem o Brauna, na Floriano Peixoto, a parte do hotel é PVC. Ah, é? Tá vendo? Isso é cultura. Construir é cultura. Vamos para o nosso intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre soluções em alumínio para construção civil. Nossos convidados, Leandro Magenta, diretor da Magenta Alumínio, e Matheus Andrade do Nascimento, diretor da Nova Vitraus Alumínio. Leandro e Magenta, pergunta para os dois de novo. Quais as cores em alta hoje em dia e as principais inovações tecnológicas e arquitetônicas que vocês têm percebido aí na nossa região? Eu acho assim, as cores, assim, o branco ainda na nossa região ele vai muito bem. Há uma tendência agora da volta do preto, dos tons para bronze, amadeirados até, em itens mais específicos dos empreendimentos. Então, em termos de cor, é isso. Acho que tecnologicamente tem se trabalhado bastante ultimamente com linhas com maior amplitude, então que apareçam mais o vidro, linhas minimalistas que o pessoal chama, né? Acho que, sim, devagarzinho, isso vem ocupando espaço no mercado. Mas, basicamente, é isso. Ele falou da cor preta de pintura eletrostática, né? A gente brinca que o branco sempre dominou o mercado. Mas, nos últimos anos, o preto tem dado um salto muito grande. E a maioria dos projetos hoje que a gente pega, às vezes até para o litoral norte, por exemplo, a maioria das casas são feitas de alto padrão na tonalidade preto. O amadeirado, onde já tem mais de 20, 30 cores no mercado, que até existe dois lados de amadeirado, né? Existe o amadeirado sublimado e existe o amadeirado pó sobre pó. Ambos têm uma garantia de 10, 20 anos, só que são processos diferentes. O pó sobre pó é tinta sobre tinta, que a gente fala, né? E o sublimado é como se fosse, a gente brinca, ele entra num plástico filme, onde tem os desenhos da madeira, ele entra na máquina, esquenta, e aqueles veios saem do plástico filme e vai direto pro desenho da tinta. E assim, o cinza é uma tendência muito grande, muito forte. A gente já teve vendido alguns empreendimentos na cor cinza. Agora tem numa feira que foi lançada, acho que em Florianópolis, teve algumas tendências puxadas para o verde oliva, que pode ser que entre alguns projetos nessa tendência do verde. Então, os amadeirados, o preto e o cinza, estão com uma tendência muito grande de crescimento. O prédio que eu comprei em São Paulo é cinza. O alumínio é cinza. A construtora fica perto ali esqueci o nome da construtora, perto da Ibirapuera com aquela rua que dá... Isso é horrível para lembrar o nome, ainda mais de manhã que eu não acordo direito. Ibirapuera com Indianópolis. É cinza. Inclusive, eu até pedi para uma gente trocar a janela, acabei não trocando a janela. Ficou. Lá. É uma janela de quarto, eles colocaram uma janela de quarto sem veneziana. Uma janela de quarto com vidro, quer dizer, imagina. Mesmo colocando a blackout. Não tem jeito. Tive que colocar cortina, mesmo assim não ficou bom. Mas é isso, cinza eles usam em São Paulo, sim, verdade. Bom, Leandro, quando falamos de segurança, quais são os cuidados técnicos e de qualidade que a empresa adota na execução das instalações das peças que produz, principalmente guarda-corpo, que eu acho que é o maior perigo, que tem guarda-corpo de piscina, guarda-corpo de sacada, Exato. É um perigo. Em relação à qualidade, a Magenta tem como praxe, toda segunda-feira à tarde, fazer vistorias em peças por amostragem. Então, nós temos 2 responsáveis internos, que todas as peças, eles vão tirar ali 1 ou 2 e vão avaliar para ver se está de acordo com o padrão da empresa. Isso falando de montagem. Instalações. Além de todo o treinamento, então treinamento de segurança, altura, enfim, todas as NRs que a gente precisa ter, a gente constantemente cobra nossos funcionários em relação ao uso de equipamento de segurança, trabalhar de maneira com que a segurança seja a prioridade. Então, assim, a atitude do colaborador ela é muito importante para a execução do trabalho. Falando de guarda-corpo, então o colaborador ele tem que estar ali de cinto de segurança, ele tem que estar com todo um aparato, mas também ele tem que prestar atenção no trabalho que ele está executando. Ele tem que executar o trabalho com responsabilidade. Porque hoje você, com ventos
com edifícios cada vez maiores e ventos cada vez mais fortes, se você não tiver com uma estrutura de ancoragem muito bem feita, você pode ter problemas futuros ali com relação ao guarda-corpo, até com queda de vidro ou de peças. Então, hoje a gente tem toda a parte do nosso guarda-corpo, inclusive estamos renovando a certificação, a gente tem isso tudo ensaiado em laboratório. Até hoje, a gente tem para 90 metros de altura. A partir de agora do mês de julho, nós estamos fazendo um ensaio para 150 metros de altura. Então, você tem cargas de ventos maiores, você tem uns ensaios um pouco mais elaborados, mas a gente vai ter ali a garantia que o nosso produto atende a essas novas alturas de edificações. Eu morava num prédio, eu não vou citar o nome, né? Eu mudei há pouco tempo, e dava um desespero, porque eram uns perfis de alumínio e vidro, né? E uma sensação, por exemplo, um perigo, quer dizer... Balanço, né? Balanço. Não, balanço é insegurança. Uma empresa no de Santos que fez, né? Uma empresa de São Paulo, dá até medo, quer dizer, um perigo. As mães ficam até preocupadas de deixar os filhos circularem, por exemplo, numa piscina com esse tipo. Primeiro que era baixo, e segundo que era totalmente instável, né? Um perigo. Matheus, quais são os principais produtos que a Nova Vitral voltaram para a construção? Você já falou isso, né? Falou dos perfis, a gente já abordou um pouquinho, né? São os perfis de alumínio dessas linhas que o Leandro falou, desde Suprema. Box também? A gente vende o perfil. A gente tem um perfil com 6 metros. E aí... Mas a gente não faz box ainda. Não, a gente não. E aí a gente vende os perfis, né? Perfis das linhas 25, a Suprema, a Gold, a integrada manual e motorizada, que está em uma tendência muito alta também. Então, desde fechar agora também na parte de componentes, a gente tem fechaduras eletrônicas, fechaduras convencionais, temos parafuso, todas as borrachas de vedações das esquadrias. Então tem uma gama de produtos, a gente até brinca lá, tem 70 mil produtos cadastrados, então é muita coisa. Nossa, não sabia que você estava com fechadura, legal. Ó, vamos terminar aqui, tem 2 minutinhos ainda, eu queria que o Leandro falasse das expectativas aí da Magenta, no futuro da empresa aí nos próximos anos, né? A expectativa que a empresa, o pai começou, não sei se o pai, foi o pai? Foi o pai. O pai, o João, Magenta, aí você, praticamente você assumiu. Isso. O outro irmão não? Não. Meus outros irmãos têm os próprios trabalhos. Um é personal, o outro trabalha na eletromídia e tal. Exato. Aí você assumiu e tal. Qual a expectativa, assim, da empresa e do futuro e do mercado da construção civil? A pergunta já vai para você também, Matheus, que tá muito bom o mercado da construção civil. Então, a expectativa da empresa e do futuro da construção civil. Temos 1 minuto cada um, vamos lá. Magenta, há um tempo atrás, optou em atender especificamente clientes da Baixada Santista. Então, a gente, quando teve o boom imobiliário, que o pessoal de outras cidades veio, tá? A gente optou em atender os clientes da cidade. O que foi um ponto muito positivo, porque hoje a gente trabalha fortemente com as pessoas que estão aqui e que estão passando a geração para os filhos. Então, assim, é muito prazeroso falar que o meu pai começou a empresa, hoje eu assumi, assim como hoje lido com os filhos dos construtores. No meu caso no também. No teu caso é um exemplo. Eu estou lá na empresa, mas hoje a parte operacional, o Diogo e a Juliana. A gente lida muito com o Diogo, com a Ju, e assim, é muito bacana essa passagem, né? Então, o que eu vejo para o mercado e para a Magenta, Roberto, é longevidade. Eu vejo que, assim, a gente, nessa opção de atender a Baixada Santista, a gente escolheu continuar num crescimento controlado, não muito grande, mas com longevidade. Matheus, expectativa aí do mercado e do futuro da empresa. As expectativas são muito grandes, tá? O mercado está bem aquecido, tem muitos empreendimentos na região toda, muitos empreendimentos. A gente está buscando ampliar setores na empresa, ampliação de espaço físico para ter mais linhas de produtos, mais cores à pronta entrega. Hoje a gente tem 6 cores à pronta entregas lá, mas a gente quer aumentar um pouquinho, ver o que o mercado está pedindo, trazer algumas linhas novas para já ter a pronta entrega para facilitar os prazos dos clientes. E, que nem o Leandro comentou, é legal em 2021 a gente assumiu um legado que o Reginaldo deixou e estamos 4 anos aí caminhando firmes, com grandes empreendimentos entregues, em conjunto com serralherias, com parceiros como a Magenta, e a gente quer cada vez mais ampliar a região de atendimento, o espaço físico, e sempre buscando entregar um produto de qualidade e ter a satisfação que o cliente final deseja. Muito bom. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer ao Leandro e ao Matheus pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.